Bitcoin e a liberdade real contra o sistema. Eu sou frontal, com André Costa, visão sem igual. Aqui o conteúdo é letal. Seja muito bem-vindo a mais um André Talks, o podcast onde a gente rasga o véu da hipocrisia financeira e fala da liberdade, Bitcoin, tecnologia e como driblar o sistema, mas driblar de forma responsável. Hoje, um convidado de peso, o Michel Mendes. Ele é fundador da Tokeniza, um dos caras que mais entende de tokenização no mercado. Ele também tem como profissão contador. Daí já deu para ver tudo, né? Um cara que entende de finanças, sabe como declarar, como não declarar, o que fazer. E hoje ele vai tirar várias dúvidas para a gente nesse âmbito de declaração de imposto de renda. Ele, inclusive, entrou no mercado por conta disso, com vários clientes ali precisando declarar imposto de renda, precisando declarar criptomoedas e as pessoas sem saber, e ele viu uma oportunidade e entrou nesse mercado de cabeça e tudo. Então, com vocês hoje, Michel, seja bem-vindo, Michel. Uma honra estar com você aqui. Nos conhecemos ali em El Salvador e, cara, sempre acompanho aí o seu conteúdo e dá uma boa noite pro pessoal aí. Fala um pouco sobre você, cara. Bom, prazer demais estar aqui, muito bom mesmo. Foi um prazer ali, a viagem de El Salvador foi fantástico, mudou minha cabeça de uma forma enorme, assim, do que um financeiro bem ajustado, enfim, aquecer um mercado pode fazer com o país, né? Eu sou contador, como você disse, incrivelmente, eu comecei a fazer imposto de renda com 12 anos de idade. Na época, minha mãe é servidora pública, comprou o computador e tal, e eu entrei nesse mercado, na época, com a ajuda do contador do meu pai. E aí, eu acho que, muito provavelmente, isso influenciou na minha formação. Em 2018, eu fiz os primeiros impostos de renda relacionados à cripto, foi quando eu comecei a entrar nesse mercado. Em 2019 eu já investia, e aí 2020 veio a pandemia, né, cara, foi todo mundo para casa, aquele negócio que todo mundo já sabe, e sei lá, cada pessoa fez uma coisa ali, eu me aprofundei no mercado cripto. Aí quando eu entendi o mercado cripto, é a pílula azul ali, né? Você sai da Matrix, você olha e fala assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Eu não sabia nada de economia, eu não sabia nada de lastro, e agora eu entendi uma coisa nova, e naquela época me veio à cabeça que, olha, isso aqui não vai... não tem como voltar atrás, é uma tecnologia que vai engolir o mercado financeiro, ou melhor, vai transformar o mercado financeiro. E eu entrei de cabeça mesmo, como investidor, trabalhando como contador. E em 2021 ainda, eu mandei um áudio para o meu sócio. Até esses dias eu recuperei esse áudio para ele. Falei, esse áudio aqui vale muito, que foi o áudio lá da ideia. Eu mandei um áudio para ele mais ou menos assim, cara, existe um negócio chamado tokenização, não tem nada no Brasil ainda, lá fora tem pouquíssimo. Mas se você entender o negócio, a gente precisa conversar. Se você entender, você vai entender que tudo vai virar tokenização e a gente precisa abrir uma tokenizadora no Brasil. E na época ele, advogado, falou, beleza, se for uma coisa regular, vamos. Foi basicamente isso. E aí de lá nasceu a ideia da Tokeniza. Ainda foram 2 anos aí, entre idas e vindas com a CVM, até a gente estar regularizado. Eu vi que recentemente vocês tiveram aí a regularização com a CVM, né? Vocês começaram com outros ativos lá atrás. Eu até sou cliente de vocês. Eu não sei se você sabe disso, mas eu tô lá na plataforma. Fiz um investimento lá simbólico lá para conhecer a plataforma e tô lá dentro. Sou cliente, viu? Depois Legal. eu vou até mostrar isso aí para a galera. Mas, cara, você vem falando que o momento, mesmo em crise, é atrativo para quem pensa a longo prazo. Foi uma das coisas que eu observei suas falas aí. A gente olha, o brasileiro está quebrado, inflação do jeito que está, disparando. Explique aí como é que o caos pode ser uma oportunidade para o pessoal. Acho que antes até o Brasil quebrou. O Brasil, assim, se o brasileiro não fosse muito resiliente, as pessoas já tinham desistido de muito mais coisas, porque economicamente o Brasil vinha num declínio e acelerou isso.
E quando você olha o que está sendo escrito de legislações, de coisas nesse sentido, você vê que isso não vai voltar. E aí, mas por que eu vejo que isso é uma grande oportunidade? Primeiro, a nossa moeda desvalorizada, o dólar fica muito forte perante o real. 5, 6 reais por dólar é muito dinheiro. Então você passa você vai para um mercado global. Seja você prestador de serviço, seja você empreendedor, seja você investidor. Quando você olha para o mercado de cripto, tokenização, você está indo para o mercado global que paga em dólar. Então isso aí já te coloca lá na frente. E eu falo isso como contador, falei aqui que meu sócio é advogado, todo mundo trabalha de certa forma no mercado cripto. Então, e aí assim, mas eu não tenho uma profissão regulamentada ou não estou desenvolvendo nada, enfim, mas você começa a entender, quando você vai se aprofundando, de que existe um mercado muito antigo, que é o mercado dos bancos, onde o banco pega dinheiro com os correntistas e empresta dinheiro para outros correntistas, só que o banco paga 1% daqui e cobra 5, 6 daqui. E é assim, não tô aqui para falar que eles estão fazendo errado, que é assim, funcionou assim, milhões e milhões de negócios e viagens e sei lá o que nasceram dessa forma. Só que quando você vai para a cripto, você entende que a tokenização ela resolve o problema da confiança que antes você tinha no banco, na agência, naquela agência específica, às vezes naquele gerente específico. Você olha para a cripto e fala, eu não preciso mais, está tudo aqui, entendeu? A gente, por exemplo, a gente criou recentemente um stablecoin, que o único objetivo dessa stablecoin é ler a API do banco, ler on-chain e mostrar, olha, tá igual, tá aqui o dinheiro, banco nenhum vai te mostrar que ele tem o dinheiro, a gente está aqui mostrando que a gente tem o dinheiro. Então, assim, você começa a entender que não precisa mais desses intermediários. E aí o que antes era você ganhava pouco e pagava caro, equilibra mais essa balança, né? Então aí virou Equilibra. E a gente sabe que em momentos de crise é onde se fabrica milionários, né? É a pessoa enxergar ali as oportunidades e sair na frente. Ou é isso ou você enterra sonho, né? Então, tem que, tem que conhecer, estudar o mercado e procurar ver essas inovações, justamente para você conseguir quebrar esse paradigma. E é o que eu falo, né? Se você observar, e você falou muito bem aí da questão de bancos, né? O tempo inteiro as pessoas vêm fazendo câmbio e mexendo com dinheiro e ganhando dinheiro com câmbio, né? Eu comecei a estudar sobre genealogia da família, a árvore genealógica. E aí eu descobri alguns documentos ali sobre meu tataravô. E ele foi daqui do Brasil para Portugal em 1800 e alguma coisa ali. E tem ali, eu acabei pegando o registro dele do barco, a saída de imigração, consegui esses documentos e tal, que comprova essa viagem, que ele saiu daqui do Brasil para se tratar em Portugal e tal, e foi com um tio, bisavô meu. E aí eu fico imaginando como é que ele fez com a questão do dinheiro. Então, naturalmente, ele usou um câmbio daqui do Brasil de 1800 com Portugal, entendeu? Então, assim, essa questão da troca e do câmbio existe desde que se inventou o dinheiro, lá da Roma Antiga, né? Você tinha dai a César o que é de César. E hoje, o que foi que se criou? Vamos colocar como Satoshi. O Satoshi pegou isso e colocou isso de forma digital, né? Usando a blockchain para validar e ser o livro razão ali dos bitcoins. Então, a gente tem tudo registrado. E aí você tem outras formas de registrar isso, de tokenizar isso e tal. E é um novo banco. Para mim é um novo banco, é um novo mundo. E as pessoas precisam entender muito o que é isso. Você colocou
de forma simples aí, o cara pega 1% e coloca 5%. Então tem dinheiro na mesa, né? E os bancos estão aí horrorizados por isso. Agora nos Estados Unidos liberou para os bancos trabalharem, o JP Morgan já lançou o token dele, né? Eu acho que é o GPMD ou MC, eu não me lembro agora o nome correto. O Bank of America também já estão começando ali uma lei na Flórida para aceitar Bitcoin para ser colateral para empréstimo para casa. Então, assim, estão fazendo o que não fizeram por vários anos e que a comunidade cripto já vem fazendo há alguns anos, né? E você enxergou essa oportunidade um pouquinho lá atrás, cara. Me conta aí, como é ser pioneiro num negócio como esse? É, eu aprendi exatamente por essa linha que você falou. Que olha só, você começa a entender isso, aí você vai olhar para o dinheiro. Aí o que você vê no dinheiro? Você vê, primeiro, a questão de lastro, né? O dinheiro perdeu o lastro lá nos anos 70, se não me falha a memória, nos anos 40, enfim. O dinheiro perdeu Acho o que nos lastro anos 70 mesmo. nos anos 70. O dinheiro perdeu o lastro, começou pelos Estados Unidos e todo mundo acabou o lastro para todo mundo. Se não há lastro, você está confiando simplesmente que todo mundo vai usar aquele dinheiro ali. Prova disso só o que aconteceu na Venezuela, o que estava acontecendo na Argentina, que agora reverteu, né? Que quando as pessoas param de acreditar, né, a inflação dispara, o dinheiro não vale nada. E aí eu fui voltando, e aí eu fui estudar na época um negócio que é sobre a história do dinheiro. E aí eu descobri duas coisas fantásticas que se encaixam perfeitamente no Bitcoin, e aí depois do Bitcoin que abre para todo esse mundo, né? Uma coisa é que levou mais ou menos 70 anos para as pessoas abandonarem o padrão ouro. Que quando surgiu o papel moeda, ninguém queria aceitar papel moeda. Ah, isso aqui é um vale ouro. Pô, não quero ouro. E foi mais ou menos 70 anos até as pessoas largarem de vez, aceitarem o padrão papel moeda, né? E era um papel moeda lastreado. Então você olha para o Bitcoin, por estar 16 anos aí, a gente já tem uma adoção muito grande, já fez uma bela jornada. Aí, outra coisa que me chamou a atenção nesse caminho de aprendizado de cripto aí, foi situações igual a do seu tataravô lá. Independente do quanto dinheiro ele tivesse, seja lá em 1800, seja lá em 1200, ou seja há 17 anos atrás, antes do Bitcoin, se ele precisasse mudar de país, ele obrigatoriamente tinha que passar pelo sistema fiduciário. A outra opção que ele tinha era transformar em ouro, e ele ia ter que passar no alfândega, em alguma coisa. Ou ele ia sair com esse ouro clandestino, agora imagina alguém que tenha muito dinheiro, como foi o caso dos judeus lá em 1940, tiveram que abandonar, não tinha como levar e tal. E aí eu entendi que nunca houve na história um dinheiro que fosse de fato nosso, que você pudesse colocar no seu bolso e falar, cara, eu posso ir para onde eu quiser, eu vou pagar com ele, ele vai estar se valorizando e eu não preciso dar satisfação para ninguém. E aí tem uma outra coisa que na Bíblia fala, né, que dê a César o que é de César. E aí eu entendi uma outra coisa que é a questão do imposto. Lá na Bíblia falava sobre o imposto. E aí, só que quando o dinheiro perde o lastro, não existe por que existir imposto mais. Olha só que loucura isso. Pensa que até nos anos 70 ali, se alguém precisasse pagar alguma coisa, precisava obrigatoriamente ter uma quantidade de ouro. E o Estado a mesma coisa. Então o dê a César o que é de César é o seguinte, cara, César precisa de ouro. E se ele precisa de ouro, ele tem que cobrar imposto de todo mundo, porque senão ele não vai ter ouro. Só que quando perde o padrão ouro e o governo tem livre arbítrio para imprimir quanto dinheiro ele quiser, não tem por que cobrar imposto. O imposto perde a lógica. O imposto antes dos anos 70 era o imposto de fato, igual está lá na Bíblia, e foi durante centenas de anos. E pós 1970 ele passa a ser um controle governamental de distribuição de renda. Ah, eu quero cobrar mais da linha branca de geladeira porque por X motivo. Ah, eu vou aumentar o imposto sobre carro porque por X motivo. Ou a gente está com muita gasolina, eu vou reduzir o imposto de carro para comprar mais carro para consumir gasolina. E aí você começa a entender que, na verdade, o imposto ele é
um controle do governo. E aí você olha para outros países, pega os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos eles cobram basicamente imposto sobre a renda, só que é sobre a renda parada. Mas e o que eles estão fazendo? Cara, não fica com seu dinheiro parado. Eu preciso que você circule o dinheiro, porque aqui o negócio é acelerado para você alimentar a economia. Se você não circular seu dinheiro, eu vou cobrar imposto. De novo, controle sobre o seu dinheiro. Aí aquilo me abriu a cabeça de um jeito que, assim, cara, se o Bitcoin é a única moeda que tirou a gente desse sistema e você não obrigatoriamente precisa estar nesse sistema, você passa a ter o seu próprio sistema, podendo inclusive ter sua máquina de mineração, sua carteira, tudo. Como é que vai ser o sistema financeiro daqui para frente? Stablecoin é um caminho, mas eu acho que é um caminho de transição só. E o outro caminho é a tokenização, que é o quê? Eu vou tokenizar as coisas. Hoje ainda está sensível muita coisa, mas imagina, por exemplo, quando o token relacionado a um imóvel obrigatoriamente for uma hash. O código daquele imóvel, ao invés de ser uma matrícula, ele vai ser uma hash. Acabou. Daqui a 400 anos, vão puxar lá o histórico e vão saber tudo que aconteceu com aquele imóvel. Tudo que é processo que ele passou, tudo que é casa, se pagava conta de energia, e tudo. Então, assim, fica claro que todo esse processo que aconteceu nesse pouco tempo de Bitcoin vai acontecer também no mercado financeiro, sabe? Assim, fica claro assim, essa foi a lógica que eu cheguei Você nesse. teve ali, a conclusão que você teve ali na época, né? Olha, para quem ainda acha que tokenização é só uma hype de cripto, o que realmente dá para transformar hoje? O que é que realmente dá para tokenizar hoje? Imóvel, fazenda, precatório, o que é real e o que é conversa? Qualquer ativo, e aí cada tipo de ativo tem um nível de tokenização, por exemplo, uma escritura de um imóvel. A gente já consegue escrever a hash do token na escritura. No Brasil, isso. Se um juiz, por exemplo, ele vai aceitar aquela hash, é um outro nível de briga. Porque você tem que entender que o judiciário não conhece cripto ainda, sei lá, o Ministério Público ainda não conhece cripto, são pouquíssimos. Tá muito superficial ainda nos órgãos públicos como um todo, mas é um primeiro passo. Os cartórios, eles têm o e-notariado que é baseado em blockchain, então eles devem chegar nisso aí primeiro, porque para o cartório é uma redução de custo, eles não vão deixar de existir, eu acredito que não, mas eles vão ser a blockchain desses registros, muito provavelmente. Uhum. E só que além de ativos diretos, você pode tokenizar outras coisas. Por exemplo, porque se mistura um pouco a ideia de tokenização com um contrato inteligente. Mas imagina que eu vou fazer um contrato qualquer e naquele contrato eu já falo, ó, tô comprando aqui o carro do André, vou pagar R$ 200.000, o que tiver de multa, o André que vai pagar, o documento até tal ano o André que vai pagar e eu vou pagar aí o valor que tiver da transferência. Escreve isso num contrato, um contrato inteligente, que poderia ser no site do Detran, por exemplo. Eu acho que os órgãos não vão deixar de existir. Vai existir um órgão governamental lá que você vai lá e vai escrever isso, nem vai saber que você está escrevendo um contrato inteligente. Na hora que eu transfiro o dinheiro para o André, que muito provavelmente o nosso CPF futuramente vai ser uma hash também, então vai ser alguma coisa em blockchain. Perdão. Transferir para o André já desconta as multas, já desconta de mim a transferência, ele já recebe o valor líquido, já desconta uma taxa do Detran, uma taxa do cartório, já transfere o carro para mim. Isso é o Isso famoso Drex. mais ou menos, porque o Drex, na minha opinião, é até meio controverso assim. O Drex, na minha opinião, é eles tentando inventar o que o Ethereum fez lá em 2015, entendeu? Já funcionava isso, tudo que o Drex faz a gente consegue fazer hoje, agora, em, sei lá, dezenas de protocolos cripto, entendeu? Só que é o governo Aham. chegando e querendo fazer e inventar uma coisa que na verdade já existe. E, na verdade, o governo quer ter o controle dessa rede, né? É, Ele quer poder, inclusive, tomar o que está lá.
Exato, só que aí pensa o seguinte, cresce muito o mercado cripto brasileiro, hoje é maior do que a Bolsa, por exemplo. Será que para essas novas gerações, que elas não acreditam tanto em governo quanto os nossos pais acreditavam, por exemplo, será que eles vão usar o Drex? Ou será que o cara vai falar, pô, pra que Drex? Se eu baixo um aplicativo aqui, toda a minha galera, todo mundo que eu pago, todo mundo que eu faço, as coisas está aqui e eu posso fazer por aqui, entendeu? Então não sei, eu acho que o Drex é uma tentativa do governo correr atrás desse prejuízo, desse atraso tecnológico, mas não sei se vai ter adesão, viu? Vai ser igual o BRICS que a gente estava conversando mais cedo aqui fora do. Sim, pois é. E agora, esse assunto do BRICS é até interessante porque está acontecendo agora, né? Aí tem a China com que o Xi Jinping não vem, tem a Rússia porque tem aquelas sanções lá do Putin e também ele não quer vir. E a gente sabe que existe uma guerra tarifária aí entre a China e os Estados Unidos. Você acha que isso pode respingar aqui com a gente? Ou a gente já está na lama e nem percebe? Eu acho que o Brasil não apita nada nesse jogo. A gente vende commodity. E por que eu acho que os impostos no início ali eu falei que a gente está quebrado e nem viu ainda? Em 2004, mais ou menos, não vou lembrar o ano, instituíram o ICMS no Brasil. O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadoria. Então você está em Fortaleza, você precisa comprar uma mercadoria que vem de São Paulo, você vai pagar um imposto para São Paulo, você vai pagar um imposto para Fortaleza. Na época, o objetivo desse imposto era que os estados produtores daquelas matérias-primas, não sei o que, não saíssem prejudicados em relação aos estados que estavam manufaturando aquilo. O que eles vendiam era, poxa, se a pessoa vai produzir lá em São Paulo e ela compra de 10 estados, ela tem que pagar um imposto para esses estados, senão esses estados não vão ficar com o verdadeiro ganho que vai acontecer em São Paulo. Só que o que aconteceu? Você não fabrica nada hoje com insumo de um ou dois lugares, é de dezenas de lugares. E aí o que Sim. aconteceu? Ficou mais barato você comprar lá na China, ou no Paraguai, ou no Uruguai, direto desses estados, que aí você não tem ICMS, que é exportação, do que você pagar o ICMS para produzir no Brasil. E aí, no médio prazo, esgotou, matou, implodiu a indústria brasileira. Pô, a gente tinha indústria de calçados fortíssima nos anos 90, a gente tinha várias indústrias que elas desapareceram. Por quê? Porque hoje é mais barato o cara, ainda que seja brasileiro, ele mandar as matérias-primas lá para a China, fabrica lá e volta para o Brasil. E aí você começa a entender que essas políticas, elas estão olhando ali o curtíssimo prazo. Porque eu acho que é exatamente o que está acontecendo agora no mercado cripto. Quando fizeram a lei do ICMS, o que eles queriam? Ah, com isso aqui a gente vai aumentar a arrecadação em não sei quantos milhões, por esse motivo eu posso aumentar o teto de gasto. Aí gasta por conta. Gasta já contando com o dinheiro que vai ganhar lá no futuro. E aconteceu a mesma coisa agora no mercado cripto. Veio a medida provisória 1303, que diz mais ou menos assim, olha, tem um mercado gigante de cripto aqui, a gente vai tributar em 17,5%, quem for no Brasil tem essas e essas regras, e isso vai aumentar a arrecadação em X. Só que o que acontece? Aí eles pegam aquele aumento futuro, vão gastar hoje, vão criar E esse dívida, dinheiro não vai entrar. e esse dinheiro não vai entrar. Só que assim, na commodity, você precisa de fato tirar a commodity, leva um tempo até você arrumar novos fornecedores e tal. Cripto, o cara simplesmente acabou, esgotou. O cara, ontem, quando ele. Pode ter certeza, dia 1º, quando passa a valer essa lei, todo mundo vai procurar uma corretora, uma carteira ou qualquer coisa que não vai estar dentro da lei. E aí a gente fica sem o dinheiro. Então, assim, você perguntou ali dessa questão de BRICS e tal. BRICS é a mesma coisa. Discutiu, eles tentaram fazer frente aos Estados Unidos.
mas os Estados Unidos ele compra e vende para o mundo todo. Militarmente nem se compara, eles mostraram agora no Irã o tanto que eles estão superiores a qualquer outro país do ponto de vista militar. A gente viu essa guerra da Ucrânia com a Rússia aí. Rússia é um fiasco, né? Você vê, a Ucrânia ali tá conseguindo ter uma vitória, conseguindo manter uma posição da Rússia, cara. Estados Unidos não. Você piscou, pronto, acabou, resolveu tudo. É muito superior. Exato. E assim, tem outras coisas. Geograficamente, pra você chegar nos Estados Unidos, são 2.000 quilômetros. Entendeu? Daqui que sai um avião para lá, eles já estão sabendo que aquele avião está indo. Geograficamente é difícil. Do lado de cima é Alasca, do lado de baixo é um parceiro. Então você olha assim, você fala assim, poxa, tudo converge ali para que dê certo lá para os Estados Unidos. Então, assim, enfim, a gente está saindo aí de novo o dólar mais forte, o BRICS muito fraco. A China e a Rússia não virem para o Brasil mostra que eles não têm um alinhamento interno e essas políticas vão virando papel, sabe? Eu não sei até quando as políticas vão de fato fazer frente à população, porque não sei até que ponto a população futura vai olhar e vai pensar assim, poxa, eu preciso do governo para isso, sabe? Aham. Você falou em regulação, falou inclusive na 1303 aí e tal. Eu sei que vocês agora estão debaixo do radar da CVM, tá ali regulado e tal. Isso é segurança ou é mais burocracia ou é insegurança pro cara que vai colocar? Insegurança que eu falo no nível, de repente, de um novo imposto, de uma nova coisa. Como é que você enxerga isso aí? Para a gente é burocracia no sentido de que a gente queria desenvolver no Brasil. E para desenvolver no Brasil, obrigatoriamente eu precisava ter a CVM. O mercado de tokenização ainda está muito tranquilo. Com essa nova lei, aí ele perde uma vantagem gigante, que era usar a tributação de cripto, né? Mas o que a gente está olhando e está fazendo é abrindo outras frentes. El Salvador, naquela viagem lá, a gente construiu uma empresa lá, estamos avançando. Eu lembro. A gente foi lá no escritório do pessoal lá, vocês foram assinar Tava o junto no dia. papel. Exato, Sim. tava junto lá. Como é que é o nome do escritório lá mesmo? O Isirra. Isso, exatamente. Eu lembro. E a gente está abrindo também na Eu tava nesse momento, eu vi isso nascer, viu? Olha só que coincidência mesmo. A gente ficou lá perdido para achar o endereço. E a gente está abrindo também uma frente na Nigéria, porque são países que estão com regulamentação muito favorável. E a Nigéria, assim, pouca gente sabe, mas está sempre entre o primeiro e o segundo país que mais tem adesão do mercado cripto. Então, a gente tende a ter uma saída lá. Olha, que excelente, né? E assim, isso, gente, é teoria das bandeiras, né? A gente às vezes fala de teoria das bandeiras e as pessoas não entendem o porquê, né? Então, você tem todo um porquê de uma teoria das bandeiras e hoje, com o mundo cripto, você que tem sua cripto aí, você consegue ter negócios em qualquer lugar que a legislação é favorável. Você não está ilegal. Se o país aqui vai te cobrar para você ter, se você pagar mais impostos e tudo mais, você joga o teu negócio para um país que vai te cobrar menos impostos, que seja mais favorável ao que você precisa fazer de forma 100% legal. Né? Isso que realmente é importante. Mas eu vejo a CVM como um mal necessário aí para que vocês tenham aí uma regularidade perante a legislação brasileira, né? Enfim, mas essas saídas de fazer coisas por outros países também que são favoráveis aí à tokenização, à criptomoeda, é interessante, né? Eu até estava comentando com você sobre uma questão lá da Bolívia, né? A Bolívia, até o ano passado, tinha uma lei que era totalmente contra criptomoedas. Quando foi em maio, eles lançaram uma lei que permitiu ali as criptomoedas, não reconhece como uma moeda oficial do país, mas liberou a utilização de criptomoedas no país. Inclusive, os bancos estatais já, inclusive, negociam as criptomoedas.
né? Então, banco estatal e banco privado que tem lá. Enfim, já negocia e funciona. Então, eu vejo que é o futuro, não tem como se barrar. Eu acho que cada vez mais é tokenizar as coisas. Mas, assim, o que eu acredito de fato é que no futuro toda propriedade realmente vai ser tokenizada. E quando eu falo propriedade, não é uma propriedade, um imóvel, mas propriedades móveis também, né? A gente já viu aqui no Brasil, entrevistei inclusive na semana passada o professor Fernando Lopes, que tokenizou o primeiro carro aí no Brasil, chegou a tokenizar o primeiro carro no Brasil. Tem livros falando sobre tokenização. Quem não assistiu o podcast, volta lá no podcast da semana passada, assiste, professor, porque tem aí uma base muito grande, porque a gente está falando aqui e ainda vai falar no decorrer do podcast, acaba que as coisas vão se somando aí, você vai abrindo sua mente e entendendo como é que funciona as coisas, e eu acho que tudo vai ser tokenizado, né? Tipo assim, eu posso vender, inclusive, uma fração de um apartamento, uma fração de um carro, uma fração de um barco, coisa que hoje, às vezes, juntam-se 3 amigos e compram um barco e cada um define ali as regras e cada um usa ali um feriado ou um horário, né? O famoso timeshare, que inclusive se vende muito nos Estados Unidos. Às vezes você vai até para. Eu já vi isso acontecer em Gramado, né? Pessoal, vamos fazer aqui, vamos dar para você um brinde, mas você tem que participar de uma reunião, vai lá para ofertar o timeshare em hotel. Quem nunca recebeu uma oferta dessa aí? Geralmente nos hotéis, nos resorts, eles oferecem, né? Então, eu vejo acho que a blockchain vai permitir, na verdade já permite, mas as pessoas vão ser uma coisa tão normal que vai estar no dia a dia. E se você começa cedo e começa a estudar, você vai aprendendo, né? Eu queria saber, Michael, assim, qual foi o ativo mais inusitado? Ou você dá exemplos aí de coisas que você já tokenizaram aí e que fez sucesso. Se tiver algum caso também que deu errado, conta aí pra gente. É interessante ver esse desenrolar aí das coisas. O mais diferente, assim, eu acho que foi a mineradora de Bitcoin, mineradora pequena, foi quase que um MVP que a gente fez. Mas assim, o que a gente já tokenizou usina solar, construção, muito SAFT, que é tipo um IPO, só que de uma empresa cripto. Pré-IPO a gente tokenizou alguns da Lambda Labs, por exemplo, um gigante do Americana. A gente conseguiu comprar uma cota e tokenizou isso. Estamos negociando agora através de um terceiro para tokenizar uma cota da Tesla. Enfim, tem algumas coisas assim. Mas eu acho que o mais interessante está começando a surgir agora, porque assim, no início as pessoas vêm muito com a ideia de um formato parecido com empréstimo mesmo. Só que acho que o grande diferencial da tokenização é que você pode trazer o cara para participar do risco com você. Então, olha, vou construir esse prédio aqui, vou construir essa usina solar, eu tenho terreno, tenho 20% do dinheiro e preciso de mais 150 mil. Por esses 150 mil, vou abrir mão de 30% do negócio. Não vou te pagar nada, mas 30% desse negócio é seu. Então, você vai ter a receita e você vai ter um ganho futuro quando vender isso aqui. As pessoas estão começando a fazer mais esse modelo de captação. E tem um outro modelo que eu vejo que é excelente, assim, que a gente está com os primeiros, ele está com o primeiro que de fato vai sair do papel desse modelo, que é, além de participar do negócio, ser um consumidor no negócio. Por exemplo, a gente está com um negócio na Bahia, com a captação na Bahia, que o empreendedor ele tem um lote, ele é numa região de praia, o lote é beira-lago, cara, lindo lugar, vai construir um empreendimento para alugar, estilo um Airbnb da vida, aluguel de temporada. Ele vai dar um percentual do negócio e também uma quantidade de diárias, dependendo do valor que o cara investir. Então você foi lá e colocou 5 mil reais, por exemplo. 5 mil reais te dá direito a uma diária por ano, mais um percentualzinho lá do todo, né? Vamos supor que seja 500 mil, você tem 1%, por exemplo.
Então você tem uma venda futura, você tem um capital sobre um percentual sobre o ganho, e você tem ali um ganho de diária mesmo. Então ele imagina que você pega 365 dias no ano, tem 100 dias que quase não tem movimento, por exemplo, e você pega esses 100 dias e distribui percentualmente entre esses investidores. Você traz gente para o teu negócio, você torna aquelas pessoas também propagadores ali do negócio, e você ocupa uma agenda no negócio que é sazonal, por exemplo, você ocupa a agenda do negócio. Então, assim, a criatividade é o limite, assim, o céu é o limite, não tem o que você pensar de interessante. Imagina o teu canal aqui, pô, tu tem um podcast, esse podcast está crescendo, o cara vem aqui, ele assiste, poxa, eu gosto do podcast do André e tal, vou comprar um percentual do podcast do André Talks. Vou comprar por um valor X, mas eu não estou olhando para a receita, eu não estou olhando para nada. Eu quero que no futuro eu tenha uma cota de patrocínio, por exemplo. Ou não, eu quero comprar aqui um direito de X horas de patrocínio por 10 anos de podcast. Olha só que coisa. É uma coisa que no mercado tradicional não tem valor, é imensurável, você não tem como controlar, mas em cota, cara, eu vou vender uma hora de patrocínio, ou sei lá, 2 inserções de patrocínio por 100 mil reais, por 10 anos. O cara compra, não, 2 tá muito para mim, vou vender a metade, fico com uma, cria-se um mercado secundário, entendeu? Então, muita coisa que a gente não tem noção de que tem valor, passa a ter valor. E pode ter E dá mercado para e fica executável, né? Dá para fazer, né? Porque com o smart contract você consegue o que você consegue programar, você consegue executar. Com a tokenização aí você consegue executar tudo, fica de forma executável, né? E tá lá em código, é imutável, não tem é isso aqui mesmo, né? Sim. Cara, o que você acha que o brasileiro comum consegue participar desse mercado ou isso é só para magnata? Não, consegue com certeza. Na verdade, eu acho que a tokenização atende muito mais um mercado que hoje ele não é olhado pelos bancos, que é o do empreendedor mesmo, sabe? Eu acho que esse mercado tem muito mais sinergia com a tokenização do que grandes mercados. Porque imagina só, algo muito valioso, enfim, alguma coisa de muito valor, pode ter ali uma necessidade, tranquilo, mas sei lá, esse empreendedor, esse magnata teria condições de fazer de outras maneiras. Mas existe um mercado que é esse que hoje os bancos não atendem, que esse mercado pode ser muito beneficiado, que é esse cara, por exemplo, do hotelzinho lá. É um cara que tem um negócio, tem um super potencial, mas não tem dinheiro. É um cara que é um engenheiro, por exemplo. A gente está fazendo uma tokenização agora com uma moça, ela é engenheira lá em... Esqueci o nome da cidade. A cidade dela é em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Ela está lá nessa cidade, ela é engenheira, o que ela faz? Ela capta dinheiro com amigos ali, ou então com o próprio dono da futura casa. Então o cara quer uma casa, ela fala assim, olha, se você comprar o lote e me der 250 mil, eu construo a casa para você. E a casa vai sair muito mais barato do que você comprar a casa nova. Só que você vai ter que esperar aí 6 meses. É o que ela faz hoje, ela tem uma casa atrás da outra. Aí eu conheci ela na Feicom, e aí o que a gente está fazendo? Pô, ao invés de você ter que vender a casa, o cara ter que ter o dinheiro e tal, por que você não tokeniza essa futura casa, esse negócio? Então você vai tokenizar aqui, você precisa de 500 mil para comprar um lote e construir uma casa? Beleza, tokeniza 500 mil, você vai construir a casa, enquanto você está construindo, você está vendendo ela. Você tem 6 meses ali para vender aquela casa só pelo tempo de construção. Fora o que, sei lá, você poderia esperar, o cara participa de novo, o cara participa do risco, e aí você pensa, poxa, ela é uma engenheira que simplesmente tinha um CREA, um CNPJ, não tinha funcionário, trabalha só com empreiteiros,
E o investidor também pode ser uma pessoa que, cara, eu quero colocar R$ 500 nesse negócio, vou diversificar, porque quando você olha para a possibilidade, você pode acessar o Brasil inteiro, então dá para fazer a O captação com. Brasil e o mundo, né? Porque alguém que pode, por exemplo, sou brasileiro, estou morando em Portugal, estou morando nos Estados Unidos e quero investir em alguma coisa que o cara consegue fazer através Sim. de cripto também, né? De USDT, por exemplo. 9%, esse é o número real, 9% dos nossos usuários investidores são de Portugal, acredita? Acredito. Que bom. Os brasileiros que estão Portugal, lá estão trabalhando. Hoje ele- mesmo eu tive a reunião com um brasileiro que está em Portugal, trabalha lá. Eu tenho na minha equipe de marketing aqui, tem um casal que, na verdade, é a Jaqueline faz parte, né? E o esposo dela não, mas eles estavam morando em Portugal e vieram para cá, vieram para o Brasil agora, acabaram, tem uns 10 dias que chegaram, mas esse tempo todo que ela me atende, a gente está com essa equipe desde agosto do ano passado, agosto, setembro, outubro, entre setembro e outubro que eu tô com essa equipe, foi quando eu criei o canal e comecei ali a fazer os podcasts. Então, eu tô com essa equipe. E ela que faz o copy aí, que faz toda a parte de legendas, de tudo. E ela sempre lá de Portugal, atendendo a gente de lá, o marido dela trabalhando lá. E ela já tinha esse emprego na agência que ela estava. Enfim, agora o marido terminou lá, voltaram para o Brasil. E hoje eu estou atendendo, estou sendo atendido por uma outra pessoa com outro setor totalmente diferente, mas lá em Portugal é assim, muitos brasileiros estão em Portugal, muitos brasileiros estão nos Estados Unidos, tem uma turma grande de brasileiros fora do Brasil, é um mercado extenso, né? E aí o cara quer ainda investir no Brasil, ele consegue através da Tokeniza, né? Sim. Tanto consegue via cripto, né? Ou pelo Pix ou pelo Real, mas via cripto, eu acho que para quem está fora é mais fácil. E a gente está caminhando agora para aceitar ali dólar, euro e libra esterlina. Por uma coisa que a gente começou a enxergar, que também pode ser uma inovação, pode ser que não dê em nada, mas pode ser algo bem grande, que é uma tokenização de contas. É, seria o novo modelo de conta bancária, que é o seguinte: imagina essa sua amiga aí, essa pessoa que te atendia, ela tem uma vida em reais e uma vida em euro. Então ela deve ter que ficar jogando de banco para banco, ou se ela fizer em cripto, ela tem que ainda assim ter um off-ramp em países diferentes e tal. Por que não ela ter uma conta numa tokenizadora? Entendeu? E essa conta, ela poderia ter essa conta em cripto, em um USDT, por exemplo, e eu movimento essa conta toda por USDT, só que na hora que eu quiser sacar, essa tokenizadora faz o off-ramp para onde eu quiser. Então eu quero sacar para Portugal, passo o off-ramp para lá, entendeu? Como é um dinheiro que aí sim é um dinheiro que é o dinheiro do gasto e tal, faz o KYC necessário para aquele país, e ao invés de você ter uma saída só, você tem 3, 4, 5 saídas, porque a cripto ela vira meio que um águas internacionais, entendeu? Sim, sim. É uma grande ideia, um grande negócio. Agora, como é que a gente fala de cripto, a gente fala de Bitcoin, Bitcoin como refúgio, né? Bitcoin como proteção e sobre tokenização, né? Então, assim, eu queria tentar comparar. Eu sei que são coisas diferentes, mas as pessoas acabam, às vezes, não entendendo, mas você vai entender a pergunta. Onde você colocaria o dinheiro, por exemplo, da sua avó? Em um token de imóvel ou em Bitcoin? Boa pergunta. Da minha avó, cara. Porque assim, eu acho os dois bem parecidos, sabia? Porque uma coisa que me pega muito é a escassez. Imóvel e Bitcoin, eles são igualmente escassos, mas olhando para momento, eu vejo que o Bitcoin está num momento espetacular. Eu acho que o melhor momento do Bitcoin é agora. Acho que nunca a gente teve um momento tão bom.
E aí eu não digo de valorização, porque, pô, teve um ciclo que o Bitcoin valorizou 3.000%. Eu não acredito que ele vai valorizar 3.000% agora. Sim, Mas, não em um ciclo, talvez em uma sim. vida, mas enfim. Só Não, que, eu acho que ele tem muito a crescer ainda, mas não em um ciclo assim como a gente já viu, né? só que lá atrás era muito difícil você pegar um dinheiro grande e colocar em Bitcoin. A liquidez ainda era muito pouca, você tinha pouquíssimas corretoras, você não tinha nenhum institucional, você não tinha nenhum país, você não tinha nenhum case de sucesso. E hoje você olha, você tem todos os países estão olhando para isso, todos estão discutindo. Os que saíram na frente estão mudando de vida, abriu o mercado absurdamente. Na Ucrânia e Rússia, a gente tem uma utilização enorme de Bitcoin, que eles encontraram ali um caminho para resolver o problema financeiro, de banco, de liquidez que eles estavam passando lá por conta da guerra. Você pega países sancionados, tipo o próprio Iraque agora, que aconteceu, né? O Irã, né? O Irã. Sim. Estão usando cripto, você pega a Nigéria, que eu sei que a gente está olhando para lá agora. A Nigéria é top, está sempre ali entre Nigéria e Índia, o país com mais volume no mercado cripto, especificamente de Bitcoin. Aí você olha que quem precisou de um mercado financeiro forte, que viu que, ou melhor, os mercados financeiros que estavam colapsando, eles correram para a cripto e resolveram a vida deles. E aí, do outro lado, você não vê case de insucesso. Você não vê um país que adotou cripto, deu ruim e, poxa, perderam dinheiro com isso. Não tem, entendeu? El Salvador, inclusive, contra recomendações do Fundo Monetário Internacional, continua comprando Bitcoin todos os dias. É, cara, é incrível isso, né? E eu tive um aprendizado enorme com um taxista em El Salvador. Porque eu perguntei, cara, e como é que era e tal? Ele super feliz. Aí ele falou o seguinte, falou, cara, eu nunca tinha visto turista aqui. Agora todo dia eu pego algum turista em uma viagem aqui. Aí ele fala que não tinha segurança nenhuma. A gente era o país mais inseguro do mundo. Hoje a gente é o país mais seguro do mundo. Então, assim, não tenho nada a reclamar. Hoje eu acho que o mercado cripto, que é um pacote de políticas, não foi só o Bitcoin lá, né? Mas o pacote de políticas resolveu muito. Mas ele falou outra coisa interessante. Ele falou assim: ó, enquanto a gente está crescendo muito, minha filha, que é pequena e tal, ela vai crescer num país maravilhoso, crescimento absurdo, tudo dando muito certo. Só que talvez quando a minha filha tiver 20, 30 anos, ela que não conheceu o país que eu conheci, o El Salvador bagunçado e todo aquele problema, talvez ela não apoie esse regime. Porque ela vai olhar e vai falar, ué, por que que eu. Por que que é assim? Por que que não é assado? Por que que a gente não pode, sei lá, andar armado? Não sei esses detalhes em El Salvador, mas enfim, por que que a gente não pode X, Y ou Z? Entendeu? Por quê? Porque ela não conheceu o El Salvador bagunçado e tal, entendeu? E aí ele falava exatamente isso. Ele falava assim, olha, minha filha vai crescer num país muito bom, mas eu acho que no futuro tende a ter esses ciclos também de países, né? De políticas e tal. Então Só que até lá, me parece que os países eles estão competindo entre si. Quanto antes o país ir para o mercado cripto e levantar a bandeira e falar, olha, se você é pró-cripto, vem para cá, que eu vou te ajudar, quem fizer isso vai ganhar muito dinheiro, né? É, eu, eu vi que, inclusive, no Irã, nós tivemos ali o hack da corretora, né? Inclusive declarado por hackers israelenses que pegaram ali uma quantidade de Bitcoin, uma quantidade de USDT e tiraram da carteira da corretora e automaticamente jogaram para endereços nulos, né? E observei também que o próprio poder de processamento do Bitcoin desceu quando Israel bombardeou aquela estação ou subestação ali nuclear, aquela geradora de energia nuclear. Automaticamente
o poder da rede de Bitcoin desceu. Por quê? Porque o Irã estava minerando, usando energia nuclear para minerar Bitcoin. E a gente não sabia. Talvez Israel soubesse e, desculpa, quisesse também dar ali um recado, ó, vamos parar com isso aqui, e acabou com parte da energia dos caras, né? Então, você vê que o Bitcoin ele pode ser usado por qualquer um. É igual uma arma. Você pode usar uma arma para se defender ou para matar. Então, e o Bitcoin é uma arma. Né? É uma arma contra censura, é uma arma contra o Estado perverso, é uma arma contra várias coisas. E você consegue ter essa arma a seu favor ou contra você, né? Porque como o Irã estava usando ali de uma forma para destruir, para construir ali mísseis nucleares, armamentos nucleares, o Bitcoin estava financiando isso aí. Se a gente olhar de outra ótica, acontece também. Mas a gente não tem como controlar, é incontrolável. E isso que é o bom, é uma das características boas do Bitcoin. É que você não consegue, você que eu falo, qualquer pessoa não consegue controlar. Você consegue controlar o que é seu, o que é dos outros você não consegue controlar. Mas, por conta disso, você tem falado abertamente aí sobre imposto de renda em cripto, inclusive você fez live sobre isso, e aí a pergunta é bem provocativa, né? Dá para dormir tranquilo ou a Receita Federal tá de olho em todo mundo? Cara, eles estão de olho, mas eu defendo que todo mundo tem que ter uma autocustódia. E aí, o porquê disso passa também por isso que você acabou de falar aí do poder fazer o certo ou o errado. Mas, por mais que o governo tente vender a ideia, e não é só o governo brasileiro, os governos tentam vender a ideia de que cripto é arriscado porque pode o terrorista, pode o ladrão, pode não sei o quê. Só que sempre foi assim. Só que era com moeda fiduciária. A moeda em espécie. Pô, há Quantas anos malas de atrás, dinheiro a gente viu, Inclusive aqui na Bahia a gente teve um caso aí de um político com várias malas, né? em Brasília foi o dinheiro na cueca, do governador na época. Então, assim, é o dinheiro do mesmo jeito. Alguém colocou a culpa naquelas notas de 100 que os caras estavam na mala, entendeu? As notas de 200, por exemplo. Na minha opinião, a nota de 200 só existiu para reduzir o volume. Ele põe numa mochila que eu carregava 5 milhões, agora eu carrego 12. Porque agora é nota de 200, ela é menorzinha e tal. Então, assim, alguém coloca a culpa no dinheiro? Não coloca. E olhando para o lado do cidadão, todo cidadão, e aí isso passa pela teoria das bandeiras, passa pelos nossos avós lá atrás e tal, todo cidadão tinha o dinheiro em espécie ali. Era normal isso. Era normal o cidadão ter, não, tem o dinheiro embaixo do colchão, tem um cofre, tem qualquer coisa. Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã, isso aqui é uma segurança para mim ter essa grana aqui. Então, a autocustódia, ela é o dinheiro embaixo do colchão, ela é o dinheiro em espécie da nossa geração, entendeu? Por mais que eu sou contador, trabalho com declaração de imposto de renda, mas eu não sou um fiscal da Receita Federal. Eu entendo Ainda que, bem, cara, viu? eu entendo que, cara, você precisa prestar a sua informação ali, como todo cidadão. Todo cidadão ele vai prestar a informação dele em algum lugar, seja no Brasil, seja, sei lá, onde você morar. Mas você precisa ter sua autocustódia e com conhecimento sobre essa autocustódia, porque não adianta ser uma autocustódia que você passou por uma corretora via Pix e chegou na tua carteira, que aí, pô, é muito facilmente rastreável, para você estar seguro disso. A gente não sabe o dia de amanhã, ninguém... Pô, a Venezuela, por exemplo, a gente citou a Venezuela, Venezuela era uma potência nos anos 90. Eu conheço gente que morou na Venezuela nos anos 90 e falava, cara, eram mil maravilhas a Venezuela. Ninguém imagina o que ia acontecer, então você não sabe o dia de amanhã. Eu acho que não ter essa autocustódia hoje é um risco, é você confiar demais, é quase que você
tá com dinheiro no banco e o banco tá quebrando. É isso. Já que você tocou nesse assunto aí de corretora, eu, por exemplo, vou lá, compro um Bitcoin ou um SDT numa corretora brasileira e transfiro para minha carteira. O governo, automaticamente, ele é reportado dessa transação. Eu acho que é assim que acontece, né? Isso. Agora, se eu compro com uma corretora, por exemplo, uma Bybit ou uma Binance, que eu acredito que não estão ainda operando pela legislação brasileira, pelo menos é o que eu ouvi falar. É, elas não reportam, eu que tenho que reportar. Como é que funciona isso? Isso. O que acontece dentro da corretora, ela não reporta. O que o governo fez foi criar um grupo de trabalho de meios de pagamento. Então, se você é um meio de pagamento que tem parceria com alguma corretora no Brasil para usar o Pix, obrigatoriamente você precisa prestar informação. Então, a grana que você mandou para a Binance, por exemplo, o que o governo sabe o André mandou X reais para a Binance. O que aconteceu lá dentro, eles não entregam. A Binance, pô, o CZ foi preso porque ele não quis entregar os dados das transações lá de, sei lá, os Estados Unidos achou que poderia ser questão envolvida com terrorista, né, na época. Cara, ele foi preso e não entregou. Então, assim, ali foi quase que um selo de credibilidade que a Binance mostrou para o mercado, dizendo, olha, eu não vou entregar essas ações. Então, se vocês quiserem, é da porta para fora. Então, é assim, o que você entra e sai com o Pix nas corretoras, o governo sabe, afinal, o Pix é a cripto ali do governo, né? E como ele tem esse acesso aos meios de pagamento, ele sabe que você entrou e saiu. Mas o que passa ali dentro das corretoras internacionais, não. Então, se você, hipoteticamente, eu vou fazer um entre aspas aqui, for lá e dizer, olha, eu comprei uma Trump a US$ 900 e agora vale US$ 13 e eu tive uma perca aqui. Então, é o que você declarou, não é o Ainda é. que... Em algum momento o governo vai falar, cadê a hash? Mas isso não acontece ainda. Eu Então, comprei uma Pepe da vida lá, comprei a US$ 10 no hype e agora ela tá valendo 0,00001 dólar. Então, é, eu defendo a ideia de que o governo tem que ser mais assertivo de uma forma que as pessoas queiram, de alguma forma, declarar. Tem que dar motivo, porque senão elas não vão declarar. É ilusão isso aí. Sabe por quê? você... Hum. A gente tá olhando só para cripto. Só que agora imagina o mercado de NFT. Eu comprei esse macaquinho aqui, paguei US$ 50.000 nele e agora eu não estou conseguindo vender por US$ 5. Como é que vai dizer que não? Sendo que tem milhões de transações na blockchain idênticas à minha. Por que eu não posso estar fazendo isso? Eu estou aqui a hash e tal. Então, assim, só um exemplo de que se o governo, quanto mais ele apertar, mais para trás ele vai ficar, porque a tecnologia tá muito adiantada. Muito mesmo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou aí de NFT e tal. É uma outra forma que alguém poderia, hipoteticamente, né, driblar isso aí. Mas tem uma stablecoin aqui no Brasil, não sei se você conhece, chamada DPix, né, que vale o mesmo que o real. O que você acha da DPix? Eles foram no mesmo caminho que o SDT. O que acontece? Se eu for hoje lá comprar, ou seja, mintar o SDT, eu tenho que fazer meu KYC. DPix funciona da mesma forma. Se você for lá com eles, você vai precisar de um nível de KYC. Só que aí o que as pessoas fazem? Eu sou institucional, eu vou lá, compro US$ 100.000 de USDT e coloco aquilo on-chain. E acabou. E aí 1 milhão de protocolos pelo mundo usam aquele USDT e aquele milhão de gente ali tá Web3. Então o DPix está indo pelo mesmo caminho, que é o caminho das stablecoins.
Por isso que o governo fala, bom, não pode ter uma moeda paralela e tal, e ele sempre que vai tocar no assunto stablecoin, os governos se posicionam de forma negativa, mas é impossível você barrar isso. Porque, The Pix precisa de KYC, beleza. Pega um institucional qualquer, esse institucional qualquer faz o KYC, compra as DPix, paga via DPix para um monte de carteira. Cara, aquilo começa a rodar o mercado e acabou, perdeu o lastro, não acompanha, você não sabe o que está Eu posso fazer acontecendo. um swap também daquele DPix por qualquer outra coisa e foi. Você fez um swap de DPix para o USDT, saiu com esse USDT lá na Nova Zelândia, entendeu? Acabou, não tem como. O mercado, ele vai ter que entender, e aí eu falei até que os países que entenderam isso estão ganhando dinheiro, que ao invés de querer simplesmente a informação, dá alguma coisa. O que El Salvador fez? Olha, eu tenho uma legislação muito boa aqui. E tá de fato muito boa a legislação deles. Além disso, eu vou te dar 10 anos de imposto de graça. Eu conversei com o dono de uma corretora lá, brasileira, que era brasileira e foi para lá. E aí o que ele falou? E a Tether também fez isso. Peguei 10 anos vezes 12, são 12 meses, 120 meses. Vezes o valor que eu pago de guia de imposto todo mês. Só essa grana aí, se eu comprar de Bitcoin, eu tô aposentado. Então o que eu vou ficar fazendo no Brasil se eu tenho 10 anos de imposto em El Salvador e tem uma legislação favorável e tal? Aí você pensa, você acha que esse cara tá sonegando alguma coisa, tá negando alguma informação, ou tá deixando? Não tá. Por quê? Porque ele tem um benefício do Estado. Então o Estado brasileiro ele precisa mudar, e eu acho que não vai mudar, mas precisaria mudar essa mentalidade de querer cobrar sem dar nada em troca, porque dessa forma o que vai acontecer é acabar com o mercado aqui. A tendência, seguindo essa legislação, é que as corretoras brasileiras tenham cada vez menos usuários ou um crescimento proporcional inferior às internacionais e ainda assim não consigam competir a nível de custos e tal. E aí você mata o mercado. Vou te fazer mais uma pergunta, né? Imagine um token de um ativo real. Ele paga imposto de renda, tipo assim, é igual ganhar aluguel ou tem alguma isenção disso daí? Como é que funciona? Até o fim desse ano, ele entra no modelo de cripto, ou seja, 35 mil de isenção por mês. Dá 420 mil reais por ano, é um valor considerável até. A partir do dia 1º, aí a medida provisória trouxe uma coisa nova que ela falou basicamente o seguinte: olha, se você tokenizou um imóvel, você tem que seguir a tributação do imóvel. Se você tokenizou uma debenture, você tem que seguir a tributação da debênture. Então, é coisa para você ficar de olho. Por isso que é sempre bom você... Gente, quem precisa declarar, procura o Michel aí nas redes sociais. Você também tem um site, né, Michel? Deixa aí pra galera aí como é que acha você. Sim. Cara, você pode entrar no meu nome, michelmendes.com.br. Tem lá meus contatos, rede social e tal. Procura o Michel lá, porque assim, é como você vai conseguir estar 100% aí. E ele também tem uns jeitinhos a dar ali nas situações. Então, conversa com ele, é igual advogado, igual médico. Conversa, fala a verdade com o seu contador, que no final dá tudo certo, né, Michel? É isso, é o que eu sempre falo. Cara, o contador, ele tá trabalhando para você ali, não é pro governo, enfim. Você tem que estar entendendo o caso, até quando o caso não tem cura, né? Dando o exemplo do médico. Caso que você vai falar, cara, não dá pra fazer no Brasil, é melhor você ir para outro país pelo volume, pelo jeito, sei lá. É fazer conta, né? É fazer conta para achar aí qual a melhor saída, né? Tem muita gente que investe fora, né? Via stablecoin, né? E que não declara nada. Vai lá, tem uma corretora, inclusive... eu agora não lembro o nome dela, mas eu vi um podcast aí do Gêmeos Investem um dia,
E eles estavam falando sobre essa corretora, né? Eles divulgam essa corretora que você entra com Pix, ou pode entrar com SDT lá e comprar ações, por exemplo, da Bolsa Europeia ou da Bolsa Americana via essa corretora. Mas tem gente que não acaba comprando via stablecoin, investindo via stablecoin fora e não declara nada para a Receita. Como é que a Receita enxerga essa história? Qual é o limite da Receita enxergar, visualizar? Como é que você vê isso? Basicamente, o imposto de renda ele vai estar um mais e menos ali. O que você tinha de patrimônio ano passado? O que você teve de receita e empréstimo esse ano? E o que você teve de patrimônio no ano seguinte? Essa conta tem que fechar, basicamente. Então, imagina que você jogou 500 mil reais para fora do Brasil para fazer um investimento qualquer. Ele tem que aparecer de alguma forma no seu imposto de renda. Não necessariamente você vai colocar lá investimento numa corretora europeia e tal, apesar de que nesse momento isso está mudando aí. A Receita Federal começou a falar agora que ela quer que se você é brasileiro e é residente fiscal aqui, eu quero saber coisas que você tem em qualquer lugar do mundo. A Receita está indo por esse caminho. Mas hoje o que você Global Tax, precisa... né? Mas hoje o que você precisa dizer eu tinha 500 mil, transformei em STT, entendeu? Sabendo que, cara, vai mudar com certeza tudo. Principalmente com essa medida provisória que deu muito poder para a Receita, eles vão vir com novas normas, novas instruções, falando mais coisa pro ano que vem. Eu vejo que o brasileiro é escravo de imposto e nem percebe, né? A gente trabalha meio ano para pagar imposto, né? E o que a gente... Se imposto fosse bom, o nome não era imposto, né? Eu não conheço ninguém que vai lá e diz assim, eu estou pagando pouco imposto, eu quero pagar mais, né? Não conheço ninguém que fale um negócio desse. Então, assim, é ruim demais pagar imposto e, para mim, imposto é roubo. Mas eu vejo também que a blockchain pode ser considerada como uma liberdade financeira, mas se a pessoa vacilar, pode virar uma armadilha tributária. E aí você tem que tomar realmente cuidado, tem que ter toda a orientação, tem que estudar, tem que ter sua contabilidade em dia para poder as coisas estarem certinhas e você não estar sendo de repente aí preso por sonegar ou preso por qualquer irregularidade que alguém ache que você cometa, né? Tem uma dúvida, Michel, que é o seguinte: se você vai lá declarar imposto de renda e você puxa da Receita Federal lá a declaração já que eles preparam para você, a pré-preenchida. Eu puxei aquela declaração e aí aquela declaração eu vi ela como favorável. Eu vou lá e aperto enviar. Mas eu vi que lá está faltando qualquer coisa. Por exemplo, não apareceu compras de criptomoeda lá. E eu vou lá e aperto enviar. Eu estou imune a problema, já que foi a própria Receita que declarou o meu imposto, não foi eu que declarei? Não, a Receita diz que se ela achar alguma coisa que você não declarou, ela pode te cobrar. Mas a chance é bem pequena, pelo seguinte: quando a declaração pré-preenchida, na verdade, não é a Receita que puxa lá o teu CPF. É porque todo CNPJ no Brasil e todo mundo, enfim, está fazendo declaração. Então, a DEFIS, que é uma declaração fiscal das empresas, ela acontece alguns meses antes do imposto de renda. Então a empresa vai lá e fala, olha, tá aqui a minha movimentação. E nessa movimentação da empresa tem lá tudo que ela fez. Se é uma empresa de cripto, teria que ter a movimentação dela de cripto e dos usuários dela e tal. E aí quando você puxa a declaração pré-preenchida, o que vem são essas informações lá da DEFIS. Ele faz um compilado, é quase que um filtro. Pega aí todas as empresas que declararam alguma coisa no CPF tal e joga na declaração desse CPF. É uma query no banco de dados lá da Receita, né? Faz uma Exatamente. query lá e acabou.
Então, assim, se É, não tá ali, provavelmente eles não vão achar. O que eles podem achar, e que é até relativamente comum, é a inconsistência de dados. Então, pô, o cara tinha 1 milhão de patrimônio. Nesse ano ele teve 200 mil de receita. E agora ele tem 5 milhões de patrimônio. Pô, a matemática não fecha. Vamos pôr esse cara na malha porque ele não declarou alguma coisa, entendeu? Normalmente entendi. é essa inconsistência. Alguma inconsistência. Olha, é, qual que é o, qual que é o maior perigo que ninguém está vendo, que está vindo aí no mercado financeiro com essa... Eu vi que a Receita Federal fez um investimento gigantesco aí em computadores, em sistemas, em informação, e toda a legislação agora mudando. Teve também aquela questão de informação do Pix que acabou voltando atrás, né? Qual que é a armadilha, qual que é o maior perigo que está vindo aí no mercado financeiro? Que às vezes as pessoas não estão enxergando. Você, como contador, que conhece tanto do mercado cripto quanto do mercado tradicional, o mercado fiat aí, o que é que você vê como perigo? Cara, o maior perigo eu acho que é o próprio rastreamento de carteira. Pelo seguinte, a Receita Federal vai falar assim: olha, você tem uma movimentação de 100 mil dólares na Binance, se você não declarou. Quero saber essa movimentação. Me dá hash disso aqui, entendeu? E aí eles vão conseguir rastrear isso, porque isso é relativamente simples, o rastreio on-chain. E aí ele vai encontrar uma carteira qualquer lá, e você vai falar: olha, essa carteira não é minha. Mas ela vai falar: olha, dos 100 mil dólares, 20% você negociou com essa carteira. Então você me fala de quem é essa carteira. Porque senão eu vou colocar como ela sendo sua e você vai pagar o imposto da movimentação dessa carteira. E aí ela vai amarrando tudo isso. Por isso que eu falo que a sua autocustódia vai ser além da simples você ter a sua chave privada da carteira. Aquela carteira ela tem que ter chegado o dinheiro ali de uma forma que você não consiga rastrear, porque senão vai rastrear, Não, já entendeu? era, né? Senão já Exato. era. A Receita pode falar: olha, beleza, essa carteira é sua, eu não consigo confiscar, não consigo fazer nada, mas você tem um imóvel ali, você tem uma conta bancária, você tem qualquer outra coisa que eu consigo. Então, você está me devendo imposto de qualquer jeito. E eu vou te cobrar. Cara, o que é que você falaria hoje para uma pessoa que está com dinheiro parado na poupança? O que é que você falaria para essa pessoa? Tá perdendo muito dinheiro, muito dinheiro. É muito, muito assim que não tem noção. Pelo seguinte, e aí nem vou falar de números financeiros não, que esse aí é meio óbvio. Pensa o seguinte: a inflação real no Brasil, ela tá fácil aí 20, 30% por ano. É só você pegar o que você comprava há um ano atrás. Tá uns 20, 30% mais caro. E do ano anterior a mesma coisa, do ano anterior a mesma coisa. Vamos pegar o exemplo da picanha, né? Ficou famosa aí. Mas a picanha há 3, 4 anos atrás, ela custava R$ 50 o quilo. Hoje tá 80, 90. Então você vê que ela valorizou ali uns 20% ao ano. E antes já estava valorizando uns 20% ao ano. E se você pegar o arroz, o café, ou enfim, às vezes tem uma variação, questão de safra e tal. E aí, se você tem esse aumento de custo de vida aí de uns 20% ao ano, você tem o seu salário crescendo uns 6 ao ano, que o salário cresce normalmente a inflação divulgada pelo governo, você está perdendo uns 14% ao ano. Só que a poupança ela vai te pagar 4,5 a 5 ao ano. Ou seja, você está perdendo 9% ao ano. É tanto dinheiro que às vezes a pessoa não tem noção. É mais ou menos o seguinte: imagina você tem R$ 1 milhão. O custo de estar lá de 9% ao ano são R$ 90 mil. R$ 90 mil você vai ter que pagar para o governo para manter o valor daquele 1 milhão. Se você não pagar, ele vai desvalorizar esses 90 mil. Só que ano que vem vai ter esse 90 mil de novo, de novo, de novo, de novo. E aí você entende por quê. Aquele seu tio de 30 anos atrás comprou um lote, esse lote hoje vale 10 vezes.
não é uma mágica, é porque ele tirou o dinheiro da poupança. E ele tirou e colocou num ativo escasso. Então, quando você entende isso, você fala, ué, eu estou de fato perdendo dinheiro. E hoje o ativo escasso que existe eu acho que mais de melhor momento e tal, hoje é o Bitcoin. Se você, não quero pôr no Bitcoin, cara, então, sei lá, busca um investimento, busca algo talvez fora do Brasil, enfim, mas a poupança fora o risco, né? Mas a poupança tá perdendo De dinheiro. ser confiscado igual como o Collor fez, né? Então, acaba que é um risco muito grande, mas tem um volume gigantesco de depósito em poupança, né? E é o dinheiro que o banco usa para ganhar juros É, em cima da pessoa, né? O dinheiro tá lá e o banco tá pagando uma merda e ganhando dinheiro em cima, né? Acaba o que... confisco da poupança, eu não acredito que aconteça, porque perde-se muito com a confiança e isso atrapalha mais do que ajuda o governo. Mas você acredita no Mas, governo que está aí? mesmo assim, cara, se eles confiscarem a poupança hoje, acabou o Brasil. Quem tiver qualquer coisa vai embora. As pessoas já passaram por isso uma vez, já sabe que não paga, acabou. Só que tem outro risco que eu acho que é similar ao confisco, que é uma corrida à poupança. Qualquer ruído, qualquer coisa, fala assim, vixe, vou tirar o dinheiro da poupança. E hoje a internet viraliza muito fácil as coisas. É Isso muito eu acho que rápido. seria, isso eu acho que seria pior do que o confisco. Todo mundo ir lá, não ter o dinheiro. O cara que é mais magnata, ele vai acessar o dinheiro primeiro, ele vai ligar pro gerente, ele vai até pagar o gerente, mas ele vai conseguir sacar, transferir, fazer qualquer coisa. E grande população não vai ter dinheiro lá para todo mundo. Não vai conseguir, exatamente. Cara, hoje, na Tokeniza, quais são os projetos que estão abertos lá para o pessoal investir, para o pessoal poder conhecer, começar ali com alguma coisa? Qual os projetos que estão lá? O que é que você pode falar sobre isso? Porque eu sei que vocês são regulados, tem coisas que acaba que você não pode indicar um investimento, indicar nada, mas você pode falar os que estão abertos lá e as pessoas podem ver lá o que interessa para cada um, como é que é o projeto e a partir daí decidir tomar sua decisão própria, né? Por ser regulado, a gente pode falar publicamente disso, não tem problema, desde que siga a regulamentação ali na criação das ofertas. O que a gente tem hoje tem capital giro, está tendo com frequência capital giro, empresas e negócios buscando com a gente a captação para capital giro dessas empresas. Equity de empresa tem bastante, e é uma diversificação fantástica de portfólio. Imóvel sempre tem, agora está abrindo mais uma usina solar e está abrindo um outro que é uma mineração de Bitcoin, mas ele não vai tokenizar a mineração. Ele vai tokenizar num formato de empréstimo, que eu até te falei ali, que é eles estão fazendo para gastar um crédito de energia que tem. Tem uma debenture e tem um agora muito interessante que vai sair, no estado de Minas Gerais. Esse eu não posso contar o estado ainda, só porque a prefeitura lá está apoiando o projeto, é um projeto local, e eles vão fazer essa primeira divulgação e vai ser tokenizado. Ele é um projeto que transforma lixo em energia elétrica. Já Olha foi só, todo muito bom. aprovado. É bem interessante. E aí já foi todo aprovado a parte de ambiental, já estão com as parcerias com as empresas coletoras de lixo ali e tal. Vai ser em Minas Gerais, numa cidade lá em... A cidade posso falar ali... Putz, esqueci foi o nome. É vizinha de Patos de Minas. Vai ser ali naquela região de Minas. Vai ser uma captação maior de 13 milhões, se não me falha a memória. Então, assim, tem uma diversidade bem interessante de coisa. Se eu quiser, eu tenho uma operação aí de mineração e a gente estava justamente pensando em pegar essa operação e tokenizar.
Então, se a gente quiser tokenizar com a Tokeniza, qual o passo que a gente tem que fazer aí para tokenizar? Aproveitar aí o podcast e deixar para a galera que também quer tokenizar o negócio, qual que são os passos para você tokenizar, por exemplo, no meu caso aqui, uma operação, para que qualquer pessoa possa entrar de repente com R$ 100, com R$ 200, com R$ 500, cada um entre com o que quiser. E no meu caso, eu quero tokenizar ali. Eu quero tokenizar poder de rede, né? Então ele comprou R$ 100, vai dar, por exemplo, para ele 1 terahash. E aí ele vai ser creditado ali ou em Bitcoin, ou em USDT, ou de repente em real mesmo, como ele escolha ali a modalidade. É possível fazer isso? Como é que funciona? É totalmente possível. Esse modelo é quase que uma participação nos lucros, onde o que você está vendendo é o terahash e naquele terahash está incluído ali toda a sua expertise de comprar as máquinas, de gerenciar, de dar manutenção. Pensa que para o investidor é a chance dele ter uma mineradora de Bitcoin. Eu não tenho condição de comprar, investir, sei lá, entre estrutura e outras coisas, eu teria que investir quase R$ 100.000 em uma máquina. Mas não tenho como, mas eu consigo investir R$ 200. Então é uma oportunidade muito grande para o investidor. Para você, captador, basicamente o que precisa é de um CNPJ no Brasil. Pode ser um SPE, por exemplo. E esse CNPJ, ele vai ser dono dessa mineração, desse negócio. E se o negócio for, por exemplo, em outro país, por exemplo, estiver dentro do Paraguai, por exemplo, como é que eu teria que abrir um CNPJ aqui? Como é que funcionaria isso aí? Pode ser um CNPJ simples, só dizendo, olha, eu abri CNPJ no Brasil e esse CNPJ no Brasil, o dono dele é a empresa lá ou a pessoa lá do Paraguai, por exemplo. Não tem problema. Entendi. Isso a gente tem bastante liberdade. Aí teria um representante legal no Brasil e o dono seria a empresa paraguaia, por exemplo. Por exemplo. E aí é basicamente fazer essa captação. É bem tranquilo. O que a gente vai fazer é desenhar juridicamente isso e também a oferta disso, para que seja interessante. Porque na Tokeniza, a parte de tokenização, de fato, a gente é 100% on-chain. Para chegar nisso dá trabalho, mas depois fica muito fácil. Assim. Fácil não, mas é um caminho já trilhado. Por quê? Uma vez que eu subo uma oferta na plataforma, cada pagamento tem uma hash, cada depósito tem uma hash, cada pessoa que comprou vai receber um NFT, e a gente inclusive tem uma tecnologia recente agora que é do split do NFT, então o cara pode pegar, eu comprei R$ 5.000, mas quero vender 2.500, eu vou lá no contrato inteligente, e a pessoa não precisa saber nada disso, ela vai fazer na tela, mas por trás tem um contrato inteligente falando, olha, recebi o NFT de R$ 5.000, estou devolvendo 2 de 2.500. Agora a pessoa pode vender um. Então, assim, tudo isso acontece on-chain por trás ali do sistema e dá total transparência. Quem é mais técnico e quiser falar assim, não, eu quero pegar o contrato do meu projeto de tokenização, quero acompanhar on-chain. Quantos investidores entraram, como é que está o mercado secundário disso, tem tudo on-chain. Olha, que interessante. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Uma coisa interessante, a nossa distribuição de dinheiro é on-chain também. Então, isso que eu ia te perguntar. Eu posso distribuir on-chain ali sem problema nenhum, não preciso usar o banco tradicional. Não, você pode escolher, se você quiser, a gente tem stablecoin lastreada em real ou em cripto. E aí você escolhe, quero distribuir em Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin também dá. Você manda o Bitcoin para o contrato inteligente. Na verdade, o Bitcoin tecnicamente o que vai fazer a diferença é só o seguinte: o contrato inteligente vai identificar que você depositou X Bitcoin na carteira que está amarrada àquele contrato e ele distribui proporcionalmente. A distribuição, na hora que a gente faz, é tipo assim, uns 10 minutos já está na carteira de todo mundo
e tudo on-chain também. Cara, que maravilha. Então, isso é ótimo. Então, vamos falar aí offline sobre isso para a gente começar a operacionalizar isso aí, viu? Agora, imagine o seguinte, eu tenho uma empresa de telecomunicação também, tenho uma Uzi Telecom, e eu quero tokenizar a Uzi para poder fazer investimentos na Uzi para crescer, pegar mais uma cidade, colocar internet nessa cidade, ou ampliar a rede que eu tenho, ou de repente ofertar um serviço novo para os meus clientes. Também é possível tokenizar uma empresa de telecom. Sim, sem problema nenhum. E aí você pode, inclusive, decidir o que é que você vai... como é que essa pessoa vai participar. Ah, eu vou pagar 2% ao mês. Ou não, eu vou pagar uns juros aqui, mais participação do lucro quando a operação começar. Ou não vou pagar nada, mas lá no final vou pagar com ganho de X%. Ou não vou pagar nada, mas essa operação vai render X por mês, em média, e eu vou distribuir 50% disso durante 10 anos, ou enfim. Então, dá de diversos modelos, diversas maneiras. Ou o cara vai ser sócio, ou o cara vai ter uma participação no lucro, ou ele vai emprestar uma grana e vai ter um retorno. Enfim. Isso. A única coisa que a gente precisa obrigatoriamente fazer é desenhar isso previamente e conseguir escrever isso no contrato lá, porque quando distribui o dinheiro, ele vai ali como um guarda-chuva, sabe? Então, acabou. Fazendo isso, tá tudo ok. De forma automática. Agora, imagine o seguinte, eu sou um fazendeiro, e aí eu quero... eu sei que minha próxima safra agora veio o milho, né? A gente está em São João aí, veio o milho, veio o amendoim, mas a próxima safra eu tenho espaço para plantar, sei lá, algodão. E eu já quero tokenizar essa safra aí, quero já antecipar uma grana para fazer um investimento na terra, para comprar os adubos e tal. Eu tenho como fazer isso também? Tem. Isso hoje é o mercado futuro de milho, de tal. Só que esse mercado futuro hoje, ele é um mercado muito difícil. Tanto é que o pequeno não acessa o mercado futuro. Se você tem uma safra, se você não é milionário, você não consegue acessar o mercado futuro e vender sua safra previamente. E com a tokenização qualquer um consegue. Tipo, olha, produzi 100 sacas ano passado, esse ano eu vou produzir 100, 110, porque eu melhorei, sei lá, o adubo, enfim. E isso aqui hoje está no valor de R$ 50 a saca, e eu vou recomprar de vocês a 52. A 60, por exemplo. 60 dá 15%, né? Dá 20% de 50. Aumentou Sim, 10 dá aí, dá 20%. 20%. Pô, vou te pagar 20% em um ano. Aí você pensa, pô, é muito, mas pô, aquele cara ali, ele sabe que hoje tá 50, mas que na época tal, que é, sei lá, vou vender o milho no São João. Pô, eu sei que vai aumentar o preço da saca e ela vai para 74. Então, pô, eu faço toda a operação, ganho só o lucro, o investidor ganha, eu ganho, sei lá, uma terra que eu não teria dinheiro para plantar agora, eu já passo a ter, entendeu? E melhora seu lucro, né? Maximiza aí o lucro e não só isso, né? Gera emprego também para outras pessoas, faz a economia girar, né? Eu acho que a Exato. tokenização veio para ajudar em muita coisa. Então, assim, você que tem um negócio, que quer tokenizar, que quer acessar esse mundo virtual, dá uma conversada com a Tokeniza aí, procura o Michael aí. E é uma oportunidade incrível de você poder tokenizar seu negócio. Cara, teve algum assunto que eu não abordei aí que você gostaria de abordar? Cara, é isso. Falaria a noite toda aí, sem problema nenhum, mas é isso. Muita coisa interessante. E acho que o pessoal precisa olhar para esse negócio. Tem um ponto. O investidor ele é muito acostumado a ver percentuais frios ali. Ele não sabe por que, por exemplo, por que a renda fixa paga 1% e uma LCI, ou sei lá, um outro investimento, paga 0,8%. Ele não sabe por quê, ele só sabe olhar e, esse é melhor do que esse, por isso, ou esse tem imposto, esse não tem. Só que
quando você tem negócio, você sabe, e aí todo mundo que é empreendedor vai se identificar aí, de que assim, você sabe que 1% num negócio não é nada. Você como empreendedor, a gente já falou aqui, você tem que pagar o imposto, você tem que pagar funcionário, você tem que pagar 1 milhão de coisas, você tem que, se você pega um dinheiro, você tem que pagar ali 4, 5, 6% desse dinheiro, e você ainda tem que sobrar um lucro ali para você. E os negócios fazem isso. Então, a tokenização permite que você participe desses lucros que você não tem nem noção do quanto é, entendeu? E muitas vezes de uma forma mais lucrativa do que até o próprio empreendedor. Deu um exemplo aqui do milho aí. Pô, você ganha 20% em um ano, por exemplo. Cara, é maravilhoso. E você não precisa plantar nada, você não precisa colher nada, você não precisa correr atrás de nada. Pô, a mineração. Eu tava te falando aqui, eu tô fazendo um processo de mineração ali com 5 máquinas e tal. Cara, é uma trabalheira, eu já gastei dinheiro, e aí o fio tava errado, aí não sei o que e tal. Você tokeniza isso, igual você deu a ideia aí, pô, a pessoa ela tá comprando toda a sua expertise, toda a sua gestão, toda a confiança que ela tem em você. Então, pô, será que vale a pena eu fazer e tal? Ainda eu comprei 5 máquinas. Será que vale a pena eu comprar 5 máquinas ou será que vale a pena eu comprar 5 máquinas lá da tokenização do André? Entendeu? E tá tranquilo, Pois é. acompanhar o dashboard. Você tem que gestionar, você tem que ver se está ligando ou se não está, se está dando problema de energia, se está quente, se está fazendo barulho, se está incomodando as pessoas, se faltou energia, se rebutou e se não perdeu o sistema, se foi invadido. Não, e É aí de tantas repente variáveis, né? tá um cara de um lado doido para investir numa mineradora de Bitcoin, tá um do outro que tem uma expertise que pensa, poxa, eu poderia facilmente ter 5 mil máquinas pelo mundo. Pô, por que não casar esses dois, entendeu? Não, exatamente, são ideias geniais. Então, eu acho que a tokenização vem realmente para aproximar e ampliar negócios, né? Ampliar o pequeno produtor rural que pode fazer isso com sua produção, como você bem falou, a negócios já estruturados que são pequenos ou médios negócios, mas que não conseguem alcançar um próximo nível. Quantos negócios vão para B3? Quantos negócios têm capacidade de fazer um IPO? Então são poucos, mas a tokenização veio, eu acho que para democratizar tudo isso aí, para de uma forma dar acesso a quem tem pouco dinheiro, porque a base da pirâmide é tudo, né? Vem dar acesso a quem tem pouca grana, para quem quer investir, para quem é disruptivo, para o empreendedor que quer um pouco de mais risco e tem capacidade de assumir esse risco, porque não adianta também, eu vou fazer isso aqui e de qualquer forma, não funciona assim, tem todo um processo legal para que isso aconteça. A gente está falando aqui de uma maneira muito simplória para vocês, mas você tem todo um processo para que isso aconteça. Isso aqui não é brincadeira. A pessoa que pensa e olha a tokenização como vou usar a tokenização para aplicar um golpe, não funciona assim. É o pior lugar para você aplicar um golpe é na blockchain, entendeu? Então, esquece que não funciona assim. E tokenização, para mim, eu acho que é um futuro que já é presente, mas que poucos acessaram. Enfim, cara, eu queria te agradecer imensamente aí por aceitar o convite, estar aqui, a gente batendo esse papo e de repente estar podendo desenvolver aí negócios agora aí como parceiros. Com certeza. E queria que você deixasse suas considerações finais aí para a nossa galera que assistiu com a gente até agora. Enfim, e a gente está aqui por conta de vocês que estão nos assistindo até agora, viu, pessoal? Com certeza, cara. Obrigado demais abrir esse espaço aqui pra gente bater um papo. É difícil. Hoje já é mais fácil, mas é difícil ainda a gente encontrar pessoas que estão falando ali das mesmas coisas que a gente quando a gente está no mercado Web3. E é um mercado que a gente enxergou, talvez antes das pessoas que estão assistindo lá, que, poxa, esse mercado ia mudar bastante as coisas. E, pô, é um mercado que mudou minha vida, eu sei que mudou a sua vida também e tal. Mas assim, não é tarde de jeito nenhum. O mercado ainda é muito pequeno sobre o potencial que ele tem. Se você vê como o Bitcoin está se movimentando, como as criptos estão se movimentando, como a regulamentação está caminhando,
como a macroeconomia está se movimentando, você vai ver que, cara, não tá tarde. E é o que a gente falou aqui, essa 1h30 toda aí, que não é só especulação no mercado. É desenvolver negócio, é aprender, é entender, novas oportunidades que a gente nem sabe ainda, mas que se você tiver esse conhecimento aí, você vai conseguir aproveitar quando chegar lá na frente. Aproveitar isso aí, parabéns para quem ficou aí até o final. Aí você que ficou até o final, para eu saber que você ficou aqui até o final, escreve aí no comentário, tokeniza. Né? Você não vai esquecer nunca mais desse da empresa do Michael aí. Escreve aí, tokeniza nos comentários. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o joinha. Muito obrigado e até o próximo André Talks. Valeu, um Bitcoin e a liberdade real contra o sistema. Eu sou frontal. Com André Costa, visão sem igual. Aqui o conteúdo é letal.